Olá, eu gostaria de cumprimentar a todos. Eu me chamo Renan Bezerra, estou atualmente no quarto semestre de odontologia e vamos dar continuidade às capacitações internas da Liga de Neuroanatomia Clínica e Antropologia Forense, aqui da Universidade Federal de Ceará. A temática que irei ministrar será a respeito da identificação humana por meio do estudo de imagens radiográficas odontológicas. Esse seminário ele vai se basear conforme esse índice de referência, no qual eu quero inicialmente apresentar os aspectos gerais da radiologia, fazer uma correlação com a odontologia forense, irei aplicar e demonstrar os tipos de radiografias odontológicas e a sua aplicabilidade prática. Encerrarei com as referências e com algumas questões. Em 1895, o físico e alemão Röntgen trabalhava em seu laboratório estudando o fenômeno de luminescência, produzido por raios catódicos emitidos por um tubo. O experimento de Röntgen era relativamente simples, na qual existia um tubo de vidro fechado, na qual era preenchido por um gás sob determinada pressão. No interior do vidro haviam dois eletrodos. O primeiro, ele era altamente energizado, conhecido como cátodo, na qual era negativo. O segundo era pouco energizado, conhecido como ânodo, que era positivo. Devido à diferença de potencial entre eles, quando se aplicava determinada carga energética, os elétrons viajavam do cátodo para o ânodo, ionizando o gás que existia no interior desse tubo e provocando uma certa luminescência. Na imagem à esquerda, nós contemos uma ilustração dessa ampola de Crookes, na qual nós conseguimos visualizar as estruturas que foram citadas. Nós temos um tubo de vidro, um cátodo e um ânodo. Era aplicada, portanto, determinada corrente elétrica que fazia com que havesse um deslocamento devido a uma diferença de potencial. E aqui a imagem à direita, nós temos uma imagem real demonstrando o que era essa ampola e o seu fenômeno de luminescência. No entanto, Röntgen, ele queria ir além desse experimento e cobriu aquele tubo com uma caixa em um filme negro. Próximo à caixa havia um pedaço de papel coberto por um composto químico chamado de platocianeto de bário. Durante os testes, Röntgen percebeu que ao aplicar energia nesse tubo, era emitida uma certa radiação que acabava marcando o papel, fazendo-o brilhar. Foram passados alguns dias e o físico estudava esse fenômeno, na qual usou diversos objetos entre a caixa e o papel com platocianeto de bário, chegando à conclusão que se tratava de uma radiação desconhecida, mas que era altamente penetrante. E devido ao desconhecimento da comunidade científica, Röntgen o nomeou como raio-x, como se fosse uma espécie de uma incógnita. Prosseguindo com seus testes, Röntgen solicitou que sua esposa colocasse a sua mão entre o tubo onde os raios eram emitidos e o filme fotográfico. E diante disso, ele percebeu que os ossos eram expressos no filme fotográfico, caracterizando-se por ser a primeira radiografia obtida em um laboratório. Lembrando que esse tempo de exposição foi muito elevado, passando até mesmo de 20 minutos, o que poderia gerar consequências que até então eram desconhecidas. 6 anos mais tarde, Röntgen ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física pelo descobrimento dos raios-x, que até então era desconhecido pela comunidade acadêmica. Aprofundando um pouco mais, existia um filamento de tungstênio que é chamado de cátodo, na qual era aplicada uma energia e então o material ficava incandescente. Com o calor, seriam liberados elétrons por um processo conhecido por emissão termoiônica. Diante disso, essa nuvem de elétrons avança para o outro componente, dessa vez com menor tensão, chamado de ânodo. Esse caminho que os elétrons percorrem só é possível graças ao diferencial de potencial, que seria a DDP, entre o ânodo e o cátodo. Quando o elétron que sai do cátodo se choca com o alvo, ele produz 99% de calor e 1% de raio-x. Esse é o principal motivo do uso do tungstênio na produção dos raios-x, pois esse metal apresenta um elevado ponto de fusão, podendo aguentar elevadas temperaturas, ultrapassando até mesmo 3.000 graus Celsius.
além de ele ser eficiente na produção desses raios-x. No entanto, como essa capacitação é voltada à radiografia e, e nós vamos compará-la com o processo de identificação humana, é mais importante a gente focar nesse 1% que vai gerar a radiação propriamente dita. Pronto. O raio-x, portanto, que seria aquele 1%, ele se forma devido a dois fenômenos principais. O primeiro fenômeno é conhecido como freagem, na qual os elétrons eles passam tão próximo ao núcleo de tungstênio e, como o núcleo ele apresenta partículas positivas e os elétrons negativas, eles seriam aproximados. Existe uma atração entre eles, causando uma desaceleração e transformando essa energia cinética em raio-x. Lembrando que o elétron ele também poderia colidir diretamente com o núcleo do átomo, causando uma radiação ainda maior. O segundo processo, por sua vez, se chama-se radiação característica, na qual o elétron, ao entrar na órbita de um átomo, colide com outro elétron orbital e o arranca, deixando aquela posição vaga. Diante disso, outro elétron de uma camada mais externa vai o substituir. E essa transição do elétron da camada mais externa para o da mais interna, visando cobrir aquele espaço que estava faltando, liberam energia, e essa energia é na forma de raio-x. Isso acontece justamente porque o elétron deixa de transitar de uma camada mais externa, indo para uma mais interna. Portanto, a radiação ela vai se formar por esses dois fenômenos que eu acabei de mencionar, a freagem ou a radiação característica. A freagem é quando o elétron que vai partir do cátodo em direção ao ânodo irá se chocar diretamente com o núcleo ou irá passar tão próximo que vai alterar a sua trajetória, transformando a energia cinética em em emissão de raio-x. E o segundo processo, que se trata da radiação característica, o elétron já vai passar na eletrosfera, no qual vai retirar um elétron de uma camada, fazendo com que outro elétron substitua. Normalmente é um elétron de uma camada mais externa que vai o substituir, e nessa substituição ocorre a liberação de energia também na forma de raio-x. Portanto, como aspectos gerais da radiologia, nós podemos entender que se trata de uma radiação ionizante com alto poder de penetração, podendo ultrapassar facilmente materiais como papel, madeira, plástico e inclusive o corpo humano, mas sendo barrado pelo chumbo, aço e até mesmo concreto. Existem diversas aplicações do raio-x. Mais conhecida seria, obviamente, na medicina. No entanto, ele também é utilizado em aeroportos, no controle de acesso e principalmente na área de segurança, enfim, mas principalmente na medicina, né, para o diagnóstico de patologias, infraturas, dentre outros. Portanto, já sabendo toda a trajetória, o funcionamento e as principais características do raio-x, também é muito importante saber a sua interpretação, uma vez que trabalhar com radiografia é trabalhar em cima de escalas de preto, branco e tonalidades de cinza. E diante disso, existem duas principais nomenclaturas, o radiolúcido e o radiopaco. O radiolúcido é quando não oferece resistência à passagem da radiação, aparecendo, portanto, de maneira escura, na qual é representada principalmente por tecido mole e por cavidades vazias. Já o radiopaco, ele oferece resistência à passagem da radiação, representado por ossos, implantes, e aparece de maneira mais clara nas radiografias. É importante considerar que esses termos, radiolúcido e radiopaco, são referentes à radiografia, pois cada imagem pode apresentar palavras específicas. Por exemplo, na tomografia se utiliza hiperdenso e hipodenso, mas que de maneira geral podem representar o mesmo significado. Já fazendo uma análise voltada à odontologia forense, nós devemos entender que a ciência forense como um todo desempenha um importante papel social,
contribuindo de maneira efetiva na elucidação de diversos eventos criminais, civis, trabalhistas, enfim, na qual possui como objetivo final a identificação humana. Cada especialidade apresenta métodos principais de identificação, e na odontologia existem alguns papéis que se destacam, devido à posição anatômica privilegiada dos dentes, uma vez que são protegidas pelo lábio, pela língua e pela bochecha, além de possuir o tecido mais resistente e mineralizado do corpo, que é o esmalte dentário, muito importante na identificação humana em casos de carbonização. No entanto, para que tudo isso seja possível e permitir um processo de identificação de maneira mais eficaz, é crucial a importância da realização dos prontuários odontológicos, que nada mais é do que uma coletânea de documentos elaborados pelo cirurgião dentista para acompanhar a realização de tratamentos propostos ao paciente, reunindo informações importantes, como fotografias, odontogramas e as radiografias, que é o que está sendo apresentada hoje. E, portanto, esse prontuário ele é tão importante que vai servir como um método de identificação humana e, por isso, é importante considerar que se trata de um método comparativo, no qual vai se analisar os documentos pós-morte com os documentos ante-morte. E, para que esse método de identificação seja eficaz, ou seja, o método que utiliza a radiografia, é muito importante que o prontuário odontológico exista e que, principalmente, que esteja atualizado. Portanto, nós podemos definir a odontologia legal como a especialidade que tem o objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem, vivo, morto ou alçada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando em lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Além disso, é importante considerar que o grande marco da odontologia forense aconteceu em 1897, quando aconteceu um grande incêndio no Bazar da Caridade de Paris, onde se promoveu um leilão, vitimizando cerca de 126 pessoas, que morreram carbonizadas. A maioria das vítimas foram identificadas devido à coletânea de documentos odontológicos, na qual apenas 5 indivíduos não foram eh, não foi conseguido fazer a sua identificação. Portanto, a odontologia forense como um todo se orienta, de maneira majoritária, pela estimativa de idades pelos dentes, definição de grupo racial por meio da craniometria, extração de DNA por meio da polpa dentária, identificação por meio da rugoscopia palatina e o método comparativo das radiografias. Novamente, para que esse método seja feito de maneira eficaz, é crucial a importância dos prontuários odontológicos. Esses prontuários odontológicos, como eu já mencionei, eles vão reunir uma série de informações do paciente quando vivo, identificando as suas peculiaridades anatômicas dentárias, se ele já fez uso de algum material restaurador, se possui ausência de dentes, se possui dentes extranumerários, supranumerários e a presença de dentes descidos ou não. Contudo, esse método de identificação humana por meio da análise de radiografias odontológicas apresenta vantagens e também desvantagens. A grande desvantagem é que se trata de uma técnica comparativa. Portanto, é necessário que exista o prontuário odontológico para que se possa fazer uma comparação do pós-morte com o antemorte. Além disso, é necessário ser fiel à reprodução das radiografias antes da morte para depois da morte. Tanto que existem alguns aparelhos que vão visar padronizar justamente essas radiografias para que fiquem na mesma posição. No entanto, como principal vantagem é que representa um exame rápido e de menor custo. Ele é seguro e revela uma vasta fonte de informações. Como já mencionei, ele reúne, caso o prontuário odontológico seja atualizado, ele vai reunir uma série de características únicas daquele indivíduo que vai ser bastante eficaz e rápido e de menor custo se comparado a outros métodos. Agora falando sobre os tipos de radiografias,
nós podemos dividi-las em dois grandes grupos: os da extra-orais, bem sugestivo o seu nome, na qual o posicionamento do filme dentário ou sensor fica fora da cavidade oral, e as intra-orais, que nós vamos ver adiante. As extra-orais, elas se dividem em diversos grupos. Desculpa, as extra-orais apresentam diversos tipos. No entanto, a principal, que foi a que eu trouxe para exemplificar, a panorâmica, na qual ela permite a visualização da maxila, mandíbula, arcos dentários e seios paranasais, e a sua imagem é formada pela rotação da ampola de raio-x. É importante o correto posicionamento do paciente para evitar sobreposição de imagens, e a sua importância forense é para a estimativa de idade pela erupção dos dentes. Caso esse indivíduo apresente uma menor idade, nós vamos visualizar uma dentição mista, na qual possui os dentes de maneira interna, na qual ainda não erupcionaram. E nós conseguimos visualizar a presença desses elementos dentários que ainda vão fazer a erupção, o que supõe que esse indivíduo apresente uma menor idade. Como vemos nessa radiografia, nós temos duas radiografias panorâmicas. Do lado esquerdo, nós temos um indivíduo que já apresenta restaurações, não apresenta dentes descidos, ou seja, a maioria já erupcionou, o que supõe que ele apresente uma maior idade se comparado ao indivíduo da direita, que apresenta a dentição mista que eu mencionei anteriormente. Já as radiografias intraorais, novamente bem sugestivo o seu nome, apresentam o posicionamento do filme ou do sensor na região interna da cavidade bucal. Seus principais tipos são a periapical, interproximal e oclusal. A periapical possibilita uma visão em conjunto dos elementos dentários e do tecido ósseo adjacente. A interproximal é utilizada principalmente para os dentes posteriores, na qual nós conseguimos ver nitidamente as camadas dos dentes. Já a oclusal, nós podemos avaliar a posição das raízes residuais, dentes inclusos e dentes supranumerários. E aqui nós temos cada tipo de radiografia intrabucal. No caso, a primeira imagem trata-se de uma radiografia periapical, a segunda imagem de uma interproximal e a terceira de uma oclusal. Lembrando que cada radiografia apresenta suas características e suas aplicações. Por exemplo, a periapical é utilizada na ciência forense como comparação, a panorâmica para estimativa de idade e a interproximal, por exemplo, para análise dos dentes posteriores e visualizar se o indivíduo possui alguma restauração ou ausência de elementos dentários, que será útil para exercer a comparação do pós-morte com o ante-morte, novamente ressaltando a importância dos prontuários odontológicos. E aqui nós temos uma tentativa de padronização das radiografias extraorais, na qual o crânio, né, a ossada, ficava sobre determinado equipamento, permitindo uma angulação específica do antes da morte para o pós da morte. Ou seja, se determinado indivíduo possuísse determinada radiografia, era necessário fazer uma mesma angulação para que se obtivessem os mesmos resultados da radiografia de antes da morte para pós-morte. Como consideração final, nós podemos definir que esse método de identificação ele é bastante eficaz e seguro caso o prontuário odontológico exista. Na ausência do prontuário odontológico, fica muito difícil de utilizar esse método, porque não haveria informações necessárias para haver essa identificação do, do indivíduo. Portanto, se trata de um método comparativo, seguro e muito barato se comparado aos demais, como, por exemplo, a extração do DNA. Essas são as minhas referências e eu trouxe agora duas questões. A questão número 1. O prontuário odontológico caracteriza-se por reunir informações acerca do paciente. Correto? Foi falado até agora. E pode ser útil na aplicação da perícia forense como método de identificação humana. Pode citar que o prontuário odontológico, item A, quanto seu uso na perícia, será usado como método de comparação contendo exames radiológicos, fotografias e tratamentos.
Perfeito. É justamente isso que o prontuário odontológico exerce, que é uma coletânea de documentos acerca de determinado indivíduo. Item B, no processo de identificação, cabe ao odontologista apenas a análise dos documentos pós-morte. Não, existe uma análise do documento pós-morte sim, mas em comparação com os elementos, com os documentos antemorte, no qual vai ser feita uma comparação e visualizar os pontos de semelhança para saber se trata realmente daquele indivíduo. Como os elementos dentários são frágeis, em caso de morte por carbonização, torna-se inviável sua aplicação. Errado. Os elementos dentários, eles são os órgãos mais resistentes do corpo humano, inclusive ele é revestido pelo esmalte, que é altamente mineralizado e resistente, podendo ser útil até mesmo identificação pela carbonização. Finalizando o item D, o prontuário odontológico reúne o mínimo de informações referente a determinado paciente, uma vez que o seu uso não apresenta tanta aplicabilidade. Errado. Ele reúne ao máximo de informações. Por isso que é importante, novamente, ele existir e principalmente estar atualizado. Ele vai revelar variações anatômicas, dentes extranumerários, supranumerários, se ele apresenta algum tratamento restaurador e assim por diante. Portanto, item A está correto. E a segunda questão são vantagens do uso de imagens radiográficas odontológicas para identificação humana. Item A é um método de baixo custo, no entanto, se houver ausência de elementos dentários, torna-se inviável a sua aplicabilidade? Errado. Sim, ele é um método de baixo custo, mas caso haja a ausência de elementos dentários, mesmo assim você pode fazer o método comparativo. Item B é um método dedutivo, no qual é dispensável analisar o elemento antes e pós-morte. Na verdade, ele é um método comparativo, né? E é indispensável essa análise, já que se trata de um método comparativo. O item C é um método eficaz e de menor custo, se comparado aos demais, destacando-se a importância dos prontuários odontológicos. Perfeito. O item D é um método comparativo, na qual se usa exclusivamente as radiografias orais do tipo panorâmica. Errado. Vai ser feita uma análise do prontuário odontológico, ver os tipos de radiografias que aquele indivíduo foi submetido em vida, e posteriormente vai ser reproduzida essa mesma radiografia para visualizar as semelhanças entre elas. Portanto, não se usa exclusivamente as extraorais. Podem-se utilizar as intraorais, pois cada radiografia apresenta suas características e as suas particularidades. Portanto, item C. Eu gostaria de finalizar por aqui e agradeço a atenção de todos.